Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo de reflexões singelas, de reflexões sobre a vida, sobre o nosso crescimento pessoal. Vamos a um capítulo mais do nosso livrinho que estamos estudando, Minutos de Sabedoria, do nobre autor Carlos Torres Pastorino. Nós estamos na página 17. Vamos ver o que essa página vem falando para nós. Afaste de si o veneno da lisonja. Não creia naqueles que o elogiam sem motivo. Prefira ouvir uma crítica honesta a um galanteio vazio. A crítica aos nossos atos poderá trazer-nos o alerta de que necessitamos para corrigirmos. O elogio fácil nos amolece e ilude. E nada existe de mais frágil que uma criatura iludida a seu próprio respeito. Profundo isso, hein, meus irmãos? Profundo e forte, né? Forte porque vem falando aqui que as críticas nos fazem crescer mais do que os elogios, muitas vezes. Lisonja é o elogio. Quando está falando elogio, ele não está falando daquele elogio sincero, que é muito importante. Se nós vemos alguém fazendo algo voltado para o bem, é importante a gente chegar e elogiar a pessoa, para poder estimular a pessoa a continuar fazendo aquela obra que vai ajudar outras pessoas, né? Porque a gente vive num mundo onde as críticas já são muito grandes. Então, o elogio é importante. Agora, ao mesmo tempo, as críticas são muito importantes também quando nós ouvimos, quando nós permitimos que elas cheguem até nós, porque as críticas elas vão apontar em nós exatamente aqueles pontos nevrálgicos da nossa personalidade, aquelas feridas, aqueles lugares que têm que ser trabalhados, porque se ouvirmos só elogio, nós nunca vamos saber em que nós podemos melhorar. Então as críticas muitas vezes são um espelho da nossa própria personalidade, onde podemos ver aquilo que é bom e aquilo que precisa ser trabalhado. Então, quando a gente aprende a ouvir as críticas, realmente elas podem nos fazer crescer muito, porque elas fazem movimentar recursos internos, conteúdos internos, para serem transformados e transmutados em energias melhores. Só que, meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade hoje que as pessoas não estão tolerando críticas. A intolerância ao pensamento diferente, ao pensamento do outro, está muito grande. Então as pessoas não estão sabendo usar o nobre princípio da dialética. A dialética é o quê? A dialética ela se constrói quando existe uma tese, que é uma opinião sobre alguma coisa, e essa tese, de repente, encontra uma antitese, que é uma opinião contrária. Quando as duas se encontram através de um debate saudável e fraterno, porque se não houver fraternidade não tem como, acaba para discussão, para briga. Quando há um debate fraterno, essas duas forças formam uma síntese. A tese e a antitese formam a síntese. Essa síntese é uma nova tese. Uma tese melhorada que angariou recursos, conteúdos das duas opiniões. Então é uma opinião mais esclarecida. E é uma tese. Essa síntese é uma nova tese que pode encontrar depois uma outra antitese, uma outra tese contrária. E se houver o mesmo princípio do diálogo, pode formar uma síntese ainda mais elaborada. E assim infinitamente. Esse é o princípio da dialética. E no princípio da dialética as pessoas crescem muito. Percebe que na natureza existe a dialética. Quando, por exemplo, vem a chuva, né? O raio, o relâmpago, ele energiza a terra. E aí, juntamente com a chuva, naquela tempestade que parece um caos, na verdade aquilo está fazendo com que a terra adquire recursos para depois produzir. Aquilo energiza a terra, alimenta a terra para depois gerar frutos. Então, as opiniões diferentes, quando são bem compreendidas, elas podem gerar muito bons frutos. Só que, infelizmente, não há uma tolerância hoje em dia com as opiniões contrárias.
Mas por que isso? Isso tem uma explicação mais profunda também. A opinião contrária, geralmente, ela ataca diretamente ao ego. A crítica ela vai direcionada ao ego. E o ego é uma máscara que muitas vezes as pessoas vivem, nós vivemos, e não é o ser real, que é o eu profundo, que é o espírito. Então, quando a pessoa está se sustentando nessa máscara, a pessoa, quando ouve uma crítica, ela se sente ameaçada, como se estivesse ameaçando a vida dela, mas na verdade é a vida dessa máscara. Então aí vem a luta, vem a briga, vem a intolerância de vários matizes. Agora, quando o indivíduo ele está assentado na consciência do seu eu profundo, ele ouve a crítica com muita tranquilidade, porque ele percebe que vai poder ali ter um debate, vai poder ali trazer informações para o seu campo interno e agregar sem ter nenhum pingo de ameaça à sua existência, à sua psicologia, porque a sua estrutura psicológica não está assentada no ego, mas está assentada na alma, no eu profundo. Então, assim, a gente percebe que durante a história da humanidade, várias pessoas, vários grandes homens e mulheres que passaram por aqui deixando verdadeiros legados de esclarecimento civilizatório, eles receberam muitas críticas, receberam muitas pedradas, mas não se abalaram por isso, continuaram. Nós temos, por exemplo, Sócrates, que viveu mais ou menos 2.500 anos atrás, na Grécia, na cidade de Atenas. E Sócrates tinha uma concepção muito ampla da vida, é considerado o pai da filosofia moderna, deixou um legado para nós, escrito pelo seu discípulo Platão. E Sócrates, ele ensinava nas praças públicas, principalmente para os jovens que eram mais abertos às teorias, aquele princípio da maêutica, do parto de ideias, mostrando que todos nós temos uma luz interior, que podemos ter uma autonomia de pensamento. Sócrates era filho de uma parteira e de um pedreiro, olha que coisa maravilhosa, A parteira que traz a luz, pedreira que constrói. Então ele criou a maêutica, que é o parto de ideias, Ou seja, libertar a luz interior que cada um tem dentro de si mesmo. Só que quando ele começou a pregar isso, ele mexeu com poderosos da época, mexeu com o domínio que aqueles indivíduos tinham sobre os outros, porque ele estava plantando ali a semente da autonomia. E aí o que aconteceu? Ele foi morto, ele foi preso, condenado a beber um veneno. Então, Sócrates foi um caso, que ele recebeu pedradas, muitas críticas, mas ele continuou o trabalho, ele não ficou abalado. Nós temos também Siddhartha Gautama, que ele largou tudo, uma vida palaciana de todas as riquezas e foi seguir o caminho dele. Ele foi descobrir o que era a morte, o que era a doença, até que encontrou o caminho do meio e fundando o budismo, que até hoje ajuda muitas pessoas na sua evolução espiritual. Nós temos Madre Teresa de Calcutá, nós temos Mahatma Gandhi, que trouxe aquela libertação do povo indiano da opressão inglesa, e permitindo, através de uma luta pacífica, sem violência, fazer com que a Índia toda se comovesse com a necessidade de libertação. Então ele iniciou aquela caminhada rumo ao sal, e sendo acompanhado por centenas, milhares de pessoas, e nesse protesto pacífico, sem violência, ele foi conseguindo mudar a estrutura e os ingleses tiveram que sair do país. Nós temos Martin Luther King, que trouxe a luta pela igualdade entre negros e brancos lá nos Estados Unidos, que é um país que tinha muito preconceito e ainda tem. Então ele conseguiu trazer para a legislação americana esses princípios de igualdade entre todas as raças. Martin Luther King foi morto também. Mahatma Gandhi também foi assassinado. Então as críticas sempre vêm. Madre Teresa de Calcutá recebeu muita crítica,
Chico Xavier, principalmente no início da sua missão mediúnica, recebeu muita pedrada. A questão é que as críticas, elas não são más por si só. Se o indivíduo ele está alicerçado com a sua consciência, está tranquilo com o seu eu profundo, porque sabe que está fazendo o melhor possível de si mesmo, ele recebe essas críticas, tira aquelas que sabe que não são reais e aproveita outras que são válidas. Mas ele percebe que toda árvore que dá algum fruto recebe pedrada. Uma árvore que não produz fruto, ninguém joga pedra nela para derrubar o fruto, a fruta, para poder se alimentar. Só recebe pedrada aquelas árvores que estão produzindo frutos. Então o indivíduo, quando ele começa a trabalhar, quando ele começa a seguir um caminho, naturalmente vai vir as críticas. Vão vir as críticas. E é importante que ele não se abale com elas, mas aproveite-as para crescer o seu arcabouço interno de conhecimento através delas. Na verdade, as críticas vão se tornar o alimento para estimulá-lo mais ainda para desempenhar aquele trabalho. É como se fosse o adubo que vai ajudar a planta, no caso do trabalho, ter mais força no seu crescimento. Então, aqueles que nos elogiam são importantes, porque estimulam o trabalho, mas aqueles que nos criticam também são muito importantes, porque nos ajuda sempre a ampliar o olhar para frente. Tem uma outra questão importante também que eu gostaria de abordar com os irmãos aqui, que é em relação que o texto vem falando aqui sobre os elogios fúteis. O elogio fácil nos amolece e ilude. Nada existe de mais frágil que uma criatura iludida a seu próprio respeito. Em relação aos elogios, uma coisa que eu acho bem interessante, que acontece principalmente com quem adquire um nível de projeção social muito grande. Isso pode acontecer com os artistas, atores, jogador de futebol, políticos. Qualquer indivíduo que adquire uma projeção social muito grande, ele começa a perder uma coisa que é fundamental na nossa vida, que é a clareza da sinceridade das relações em volta dele. Porque passa a se aproximar muitas pessoas, os chamados bajuladores, idolatrando-o e trazendo para ele uma imagem que ele pode, se ele for descuidado, ir construindo sobre si mesmo e perder o contato consigo mesmo. Então, os idólatras, que existe muito na sociedade, a população ela tem, às vezes, uma característica de idolatrar pessoas, coisas, como se fossem incorruptíveis. E, na verdade, todo ser humano é falho. Não importa a projeção social que ele está, todo ser humano tem as suas fragilidades, tem as suas virtudes e tem os seus defeitos. Então, essa questão de generalizar é típico da sociedade. E se o indivíduo não tomar cuidado, ele pode ir nessa direção de ir sempre seguindo os aplausos e perder o contato com a sua própria consciência, o seu próprio caminho interno. Existem dois tipos de caminhos que nós podemos trilhar: o caminho interno e o caminho externo. Todos dois nós podemos trilhar, só que o interno é o mais importante. O propósito interno é o propósito de crescimento pessoal, de crescimento espiritual. É andar com a nossa consciência tranquila. Sabemos que estamos fazendo aquilo que a nossa consciência já nos mostra que é o melhor, que é o correto. O caminho externo, o propósito externo, são os propósitos que o mundo oferece, que também são louváveis, mas vêm num segundo plano. Mas são propósitos como adquirir muito dinheiro, um bom emprego, construir família, reputação. Isso tudo as pessoas buscam, mas isso está na horizontalidade. Se a pessoa colocar o coração dela só nessas coisas, ela pode perder o contato consigo mesmo. Na linguagem de Jesus, é ganhar o mundo e perder a própria alma. É perder o contato com a sua essência, com o seu real caminho, que muitas vezes foi planejado antes de vir para cá. Então, nós vamos seguindo os aplausos,
vamos seguindo na opinião pública e muitas vezes perdemos os princípios mais profundos dentro de nós, que realmente nos trariam a verdadeira paz. E aí nós encontramos, meus amigos, pessoas que adquirem grande fama, grande conquista externa, mas não encontram a paz. Continuam ansiosas, sempre sedentas de algo mais. Então é importante perceber essa diferença desses dois propósitos, esses dois caminhos. Sem contar que a opinião pública, ela é também mutável. A opinião pública geralmente, às vezes, idolatra e ao mesmo tempo depois, pouco tempo depois, ela demoniza. A falta de esclarecimento é muito grande muitas vezes. E se o indivíduo for regido pelos aplausos apenas, ele pode, uma hora, entrar em caminhos que vão trazer para ele mais amarguras do que paz interior. Então é muito importante a gente sempre olhar para dentro de nós mesmos, acolher os elogios, acolher as críticas e ver o que isso pode nos fazer crescer, mas principalmente tendo o objetivo principal, esse crescimento interior. Nós temos que ter sempre esse objetivo da reforma íntima, que é o caminho do autoconhecimento. O autoconhecimento é aquele que faz você tirar grandes coisas das pequenas coisas do dia a dia. É você ficar profundamente grato por acordar, abrir os olhos e poder respirar. É para você poder encontrar uma certa retidão em simplesmente viver, em simplesmente ter uma satisfação existencial com as coisas simples. Isso é encontrar a luz interior, isso é entrar em contato com Deus. Então, as críticas, quando elas chegam, elas servem muitas vezes para apontar onde que a gente precisa de melhorar para estar mais conectado com o nosso próprio eu profundo. E os elogios também são importantes, quando são sinceros, para estimular o trabalho que já estamos realizando. Parece que cabe a nós, sociedade, seres humanos, aprendermos esse princípio da dialética. Aprendermos que nem toda ideia contrária que chega, ela é contra nós. Ela é contra, às vezes, uma ideia que estamos cultivando, mas não contra nós. Ela vem, muitas vezes, para complementar a nossa própria ideia, melhorar a nossa concepção de vida. E assim, quando a gente vai adquirindo essa capacidade de juntar os opostos, a gente vai formando cada vez sínteses mais profundas e mais elaboradas. Já perceberam, meus amigos, que os grandes mestres que passaram por aqui foram todos sintetizadores? Foram pessoas que conseguiram sintetizar conteúdos complexos em linguagem simples. E para sintetizar, nós temos que usar esse princípio da dialética, da tese, da antitese, e juntando as duas, formando uma síntese. Jesus recebeu muitas críticas. Jesus veio, amou a todos, curou muitos, esclareceu consciências, trouxe a mensagem da vida eterna. E o que nós fizemos com ele? Nós prendemos, batemos, chicoteamos e no final crucificamos numa cruz, num madeiro. Olha bem, então Jesus recebeu críticas não só verbais, mas ele recebeu também violência física. E mesmo assim, até o último momento, ele manteve a sua retidão. Ele não brigou, ele não devolveu o mal com o mal, ele devolveu o mal com o amor. E mostrou que o amor é muito maior do que o mal. E mostrou que o amor é muito mais poderoso do que o mal. A ponto de quando ele estava preso, pregado na cruz, ele fala: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Nem ali Jesus deixou de amar. Então, qual foi a maior mensagem de Jesus? A mais poderosa? O mal não merece ser colocado em cima. O mal tem que ser devolvido com o amor. Quando ele foi preso, um discípulo dele foi e cortou a orelha do soldado
que estava prendendo. E ele pega, coloca a mão na orelha do soldado e cura aquela orelha. E vira para o discípulo e fala assim: embainhe a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Trazendo a lei de ação e reação, de plantação e colheita. Então esperamos, meus amigos, que nessa sociedade ainda tão turbulenta, um dia encontre o valor do amor que acolhe o elogio e a crítica dentro de um mesmo sentimento de fraternidade, para conseguirmos evoluir com mais tranquilidade. Um grande abraço a todos os irmãos, a todos os amigos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.